Convido a todos para compartilhar as palestras que é postado no YouTube, né? E por isso eu sempre estou dizendo, seja bem-vindo os pesquisadores, os seguidores, aqueles que desejam ouvir as nossas palestras. É preciso ter um pouco de paciência para assistir às palestras, porque muitas vezes a gente fala até pelo menos 1 hora falando, né? Então tem que ter paciência. E também a gente muitas vezes fala muito rápido, né? Então tem tudo isso, né? E todos os telespectadores, né? Eles ficam observando. Não é uma gravação, não é uma palestra perfeita de maneira nenhuma. Não é perfeito. É uma coisa feito assim, é mais simples. A gravação, as palestras, é muito simples. Então, devemos ter paciência, porque se não tiver paciência para assistir às palestras, então não tem como assistir. Deve ter paciência. E quero mandar também a minha saudação a todos os brasileiros que querem um Brasil melhor. Para ter um Brasil melhor, é preciso mudar, é preciso fazer a diferença, é preciso pensar diferente, né? Porque se a gente não pensar diferente, a gente só vai ter retrocesso, nunca vai atualizar. Temos que atualizar, né? Não podemos ser radical, né? Tem muitos que querem ser radical, né? É contra o celular, né? É contra o computador. Isso é uma ferramenta, não é para gente idolatrar em nada. Não podemos idolatrar e pôr em primeiro lugar o celular, em primeiro lugar o computador. Não, de maneira nenhuma. Temos que pôr em segundo lugar, é claro, né? Temos que amar a família, irmãos, as pessoas que estão ao nosso lado, querer bem o nosso país, a nossa cidade, querer bem a todos, né? Temos que preocupar com a nossa vida, com a saúde. É que a gente sempre está falando sobre saúde. Saúde é importante. E querer bem, cuidar da nossa família, quem tem filho, cuidar dos filhos, quem é casado, se cuidar, né? Entre ambos, que são o homem e a mulher, né? Tem que se cuidar, né? Cuidar de tudo e preocupar com a saúde, uma boa alimentação. Tudo isso é importante. Temos que ter paciência e saber dividir o tempo. Tempo de quem vai à igreja, quem vai ao culto, à igreja, ou seja, a casa de oração, tempo para a casa de oração, tempo para quem lê a Bíblia, tempo para trabalhar, tempo para passar com a família, tempo para descansar, tempo para meditar, tempo para fazer tudo. Tem que dividir o tempo, né? E eu quero também comentar alguma coisa sobre o que a vida desse cidadão. Quem é o Donald Trump, né? Donald Trump
Donald Trump. Quem que é o Donald João Trump, né? Vamos ver quem que é o presidente dos Estados Unidos. Comentam muito sobre ele, né? Então, Donald Trump é de Nova York, 14 de junho de 1966. É um empresário, né? E personalidade televisiva, é político americano, é filiado ao Partido Republicano e é o atual presidente dos Estados Unidos. Venceu as eleições de 2016 contra Hillary Clinton no número de delegados no colégio eleitoral, apesar de ter sofrido a maior derrota no voto popular. É um presidente que conseguiu ser eleito no país americano. Foi empossado para o cargo em 20 de janeiro de 2017, presidiu até 20 de janeiro de 2021, após perder as eleições de 2020 para John Biden, né? E encerrar seu primeiro mandato em nível histórico de impopularidade. Nas eleições de 2024, no entanto, venceu a Kamala Harris, se tornou o segundo presidente americano depois, né? Segundo presidente americano depois de Calvin Cleveland, né, em 1892, a exercer mandatos não consecutivos. Nasceu em Nova York e graduou-se na Universidade de Pensilvânia em 1971. Recebeu do seu pai, Franklin Trump, o controle da empresa que seria Trump Organização. Durante sua carreira, construiu empreendimentos com sua marca em todo o mundo e também foi dono do concurso, né, Miss dos Estados Unidos e fez breve aparições em filmes e séries de televisão e apresentou e coproduziu, né, a reality show em junho de 2015, anunciou a candidatura a presidente pelo Partido Republicano e em maio de 2003 foi nomeado, formalmente nomeado, né? Então, assim, eu não vou ler tudo, né? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, é um empresário, né? Como a gente está vendo. Ele é um empresário, mas a gente vê que ele sofreu um atentado, né? Ele estava reunido e houve um atentado contra o presidente dos Estados Unidos, mas não aconteceu nada, né? E o atirador, né, tinha como alvo Donald Trump, membro do governo, diz o procurador, né? Então a gente vê que como é que está o mundo, né? Um homem, né, que é um professor, né? É um professor, né? Acho que é Colin Allen, né? Colin Allen, acho que é isso mesmo. Acho que é o nome dele, esse professor, né? O professor, né? O homem disparou uma espingarda contra um agente de serviço secreto em um posto de controle no hotel antes de ser mobilizado e preso, né? Que coisa, né? Por que que as pessoas têm intenção de matar o outro para poder tomar o domínio ou pensar em outra política, né? Essa é uma política destruidora, essa não é política, isso é crime, né? Isso daí é uma organização criminosa, né?
Então, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e funcionário da sua administração, era os alvo de um suspeito que atirou contra um agente de segurança que fazia a proteção do jantar da Associação de Correspondência, né, da Casa Branca, né, em Washington, né, disse o procurador-geral interino dos Estados Unidos, né, Tommy Blank, nesse domingo 26, né? O homem disparou uma espingarda contra um agente do serviço secreto em um ponto de controle no hotel Washington, antes de ser imobilizado e preso. Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump, parece que ele, de fato, tinha como alvo pessoas que trabalhavam no governo, provavelmente incluindo o presidente, né? Então a gente vê aí, né, que eu acho que os presidentes têm que revistar, né, tudo, né, pois naquele salão da associação ali, tinha que revistar o hotel, né? Dizem que tinha um hotel ali, tinha que fazer uma revista. E eu acho que também a segurança ela falha. Tem que ter segurança e não pode deixar entrar pessoas armadas assim, né? Então, e também usar o colete prova de bala. A gente vê aí, né? A gente vê o comentário aí sobre o Flávio, né? O Flávio Bolsonaro, né? Que pretende também ser candidato também a candidato aqui no Brasil. Então eu acho que as pessoas têm que usar o colete prova de bala, né? Tem que usar o colete. É claro, né? A gente acredita que Deus protege, mas tem que usar os coletes, tem que usar a segurança, tem que ser cauteloso, né? Porque existe sim a organização criminosa que quer matar, né? Que quer destruir as pessoas, que acham que os outros estão errados e que eles estão certos, né? Então a gente vê, né? E a gente não vai comentar muito sobre isso daí, a condenação, né? Foi condenado esse tiroteio, né? Eles começou a atirar, né? Então eu acho que tem que ter mais segurança, né? Tá sendo muito leve essa segurança, né? Porque como é que um homem desse estava ali no hotel e devia fazer uma revista antes de começar, né? A reunião ali no salão, né? Numa revista em tudo e não deixar ninguém armado ali, né? E usar o colete, né? E eu acho que o colete, a prova de bala, ou prova de faca, né? Existem vários coletes. Eu acho que eu não sou contra, né? Eu acho que deve vender até para as pessoas que seja cidadão comum, né? Eu, na minha maneira de pensar, eu acho que o colete deve ser liberado para as pessoas que querem se proteger, né? Porque nós somos, muitas vezes, expostos a muita coisa, né? Nós somos expostos a muita coisa e um colete, né, é bom, né, deve ter, é difícil achar colete hoje. No Brasil, quando as pessoas querem as coisas, tem que procurar, muitas vezes comprar de países estrangeiros, né? Isso não é a salvação, não é a proteção 100%, mas quem mexe, quem anda no meio de gente, precisa usar um colete, sim. E deve ter uma revista, deve ter uma cautela muito grande, né? Então, Donald Trump, sendo empresário, ele foi eleito. Eleito lá e como presidente da República, né? E a gente não tem nada de dizer contra, porque quem somos nós para dizer contra, né? Agora, esse professor, ele fez errado, né?
E é professor e ele também fez doação, né, para o Partido Democrático, né? Ele fez doação para o tempo da eleição para Kamala Harris, né? E ele fez uma doação ali, porque que ela é do Partido Democrático, né? Como é que tem pessoas que querem exterminar o outro para poder conseguir poder, né? A gente vê também muitas coisas que aconteceu no Brasil também. São pessoas sanguinárias, né? E Donald Trump foi retirado, né? Rápido, né? Do jantar, né? Foi retirado, né? Porque foi atacado, né? Pelo professor, né? Vamos ver aqui. Já atrás da grade Cole Thomas Allen tem 31 anos e vivia da periferia de Los Angeles. Foi visto em casa pelos vizinhos alguns dias atrás, né? Como é que as pessoas têm essa maldade, né? O homem que abriu fogo no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca na noite de sábado 25 trabalhava como professor e desenvolvedor de videogame no sudeste de Califórnia, segundo o registro público, né? Colas Thomas, Cole Thomas Allen, Cole Thomas Allen, 31 anos, vivia em Torrance, no subúrbio de Los Angeles, foi identificado pela autoridade como um homem armado que chegou perto da mesa em que estava reunido o presidente Donald Trump e outros membros do governo. Então, é preciso ter muito cuidado, né? As autoridades não estão defendendo apenas o presidente dos Estados Unidos, mas todos que têm autoridade, todos que é envolvido em autoridade, tem que fazer uma revista. Se tem hotel, tem que ser revistado, tudo tem que ser revistado. Porque é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, né? E agora, eu sou a favor de usar o colete prova de bala. Então, e diz que existe o colete para proteger contra facas também, né? Isso daí não tem nada demais, isso daí é o direito de cada um, e eu acho que até os cidadãos devem ter essa proteção, pode usar o colete sim, né? Pode usar o colete para proteção e também ter cautela, né? Não é sair fora do grupo e andar sozinho, né? Tem que tomar cuidado, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Mas está tudo certo. Então, a gente é contra a violência, né? Contra tudo isso. A gente não aceita de jeito nenhum, não aceita, né? De jeito nenhum a violência. Mas a gente estão comentando que a direita, a titular da esquerda é acostumado a fazer isso. Estão comentando que vários ataques, tudo indica pessoas que é contra o governo, né? E muitos alegam que a esquerda tem cometido isso muitas vezes, ali na Colômbia também. Também houve ataque ali, né? E também nos Estados Unidos teve muitos ataques e tudo indica que eles indicam que é a esquerda que é acostumado a fazer isso, né? Tudo indica. Eu não vou falar muito sobre isso, né? Mas tudo indica que aquele que se diz de esquerda que é acostumado a fazer isso, né? Porque já aconteceu muito sobre isso. Mas não vale a pena a gente usar a violência, né? Seja a esquerda, seja a direita, seja o lado que for, né? Agora, ela
Por exemplo, essa pessoa aí, ela doou, né? Doou para Kamala Harris, que era candidata, né? E ele fez doação, né, do Partido Democrático, né? Mas vamos deixar para lá, né? Porque aqui o objetivo aqui é falar sobre saúde. E eu quero hoje falar para as pessoas sobre saúde. Para ter saúde é preciso ter uma mente positiva. Preciso ter a cura também da mente, né? Da mente, da alma. Porque se a pessoa ele é doentio, a pessoa tem, por exemplo, a mente negativa, a mente doentio, a mente que pensa só em fazer mal para os outros, a mente alimentado pelo ódio, pela inveja, pela ganância, né? Então, aí não funciona. A pessoa não tem saúde se ele tiver o ódio, a inveja, a ganância, né? A idolatria, né? Tudo isso, né? Querer idolatrar o dinheiro, querer amar mais o dinheiro do que amar os nossos semelhantes, tudo isso, a pessoa que tem o pensamento mal de violência, né, de exterminar o outro, né? Eu sempre falo, né? Não vale a pena nesse mundo as pessoas querer exterminar, querer atentar contra a vida de autoridades, não vale a pena isso daí, né? Não vale a pena, né? Temos que ser honestos, né? Porque isso não vai valer nada, né? A gente, para ter saúde, a gente precisa ter a mente curada, né? Ter uma mente limpa, uma mente que pensa em trabalhar, estudar, em amar, né? Em querer bem, né? Uns aos outros, pensa em bons projetos, pensam em coisas boas, né? Pensa e acredita com a fé, com a esperança, com o amor. Tudo isso é importante. O que está faltando no mundo hoje é o amor, né? O amor tem desaparecido de muita gente, né? E o ódio tem alimentado, ou seja, muita gente, né? Muita gente que se aderiu ao ódio. Isso não é bom. Não podemos ter ódio no nosso coração. Temos que viver em paz. Assim como tanto no trabalho, nas empresas, como nas associações. Por exemplo, tem muita gente que ele tem desejo de ajudar o seu próximo. Mas a gente sabe que uma pessoa só não tem condição de ajudar as pessoas, porque uma andorinha só não faz verão. As pessoas que têm intenção de ajudar o próximo ou de fazer caridade, ele tem que ajudar com orientação boa, né? Encaminhar as pessoas, ensinar a verdade, a realidade, né? A orientação, a indicação para as pessoas no bom sentido. Porque para ajudar pessoas, por exemplo, tem a Associação Portas Abertas. A Associação Portas Abertas, ela ajuda pessoas que são perseguidas, porque tem gente que são perseguidos em outros países, pessoas perseguidas em vários países, né? Então, a Associação Portas Abertas foi fundada pelo irmão André, né? Irmão André, deixa eu ver da onde que ele era. Irmão André não é da Holanda. Eu sei que é de um país estrangeiro, né? E então tem que ter uma associação. Como que a pessoa vai achar que ele vai ajudar uma pessoa se for ajuda de alimentação?
As pessoas não podem fazer isso sozinho. As pessoas para ajudar, por exemplo, a Portas Abertas e tem outras associações que envia ajuda para ajudar as crianças ali, né, na África, né, em Moçambique, Angola. Sozinho não tem como fazer. É preciso que haja uma associação, né? Quando há uma associação, tudo legalizada, só certinho, né? Aí dá para ajudar pessoas, né, em grandes escalas, em pessoas mais necessitadas, né? Mas dizer que vai ajudar, por exemplo, tem gente que ele quer ajudar a tirar os animais, os pets da rua. E muitas vezes eles ficam sofrendo porque ele não tem uma associação. Aí ele lota a sua casa de pets, né, de cachorros, né, que foram abandonados na rua. E aí ninguém ajuda ele, ninguém dá apoio nele, para ele cuidar daqueles cachorros, porque o cachorro você tem que vacinar, o cachorro você tem que cuidar, né, se está doente, se tem carrapato, se está machucado, tem que cuidar, né, e tem que tratar, tem que ter um espaço para cuidar. Mas tem gente que ele começa ter dó, né? Ter dó. A gente não pode ter dó, tem que ter piedade, tem que saber se pode fazer. Não é porque a gente vê os cachorros na rua que a gente vai pegar 10, 15, 20 cachorros e ponhar dentro de casa. Não, porque aí tem a despesa. Aí tem que ser, para fazer isso, tem que ter uma associação. Se as pessoas têm uma associação, pessoas que apoiam, que dão ajuda, né, para poder manter esses animais, aí é diferente, né? Agora, tem gente que ele tem dó e ele começa a fazer as coisas e ele prejudica até o contato com a família, né? Porque ele tem a família para cuidar e ele quer cuidar da vida do outro, quer cuidar dos pets na rua e acaba desprezando a família, né? Então a gente não pode fazer nada por emoção, nada por sentimento, nada por dó, porque se a gente tiver dó de todos os animais que as pessoas sortam na rua, ou sortam até nas estradas, rodovia, né? Eles sortam. Se a gente tiver dó, então a gente vai ter uma grande despesa, porque tem despesa. Ter um pet tem que vacinar, muitas vezes tem que levar ao veterinário, e não tem nada de graça. Tem que cuidar, tem que vacinar, tem que curar se tiver machucado. Se tiver uma doença, tem que tratar. Isso custa um valor para cada um. Se alguém falar, mas tem gente que faz de graça. Não tem nada de graça. Quando alguém recebe alguma coisa doada ou diz que é de graça, alguém atrás, por trás dessa pessoa, por trás dessa doação, tem alguém que está pagando. Não tem nada de graça. Tudo tem que ser doado, ou seja, tudo é pago, tudo é pago. Embora alguém ache que é tudo de graça, não é. Alguém está pagando para que isso aconteça. Alguém está trabalhando. É que nem o caso, né, que muitos não querem trabalhar, mas muitas vezes aquele que trabalha está pagando, por exemplo, a Bolsa Família, aposentadorias, sempre alguém está pagando por isso, né? Essas assistências que é ajudar as pessoas, né? Por exemplo, a prefeitura muitas vezes doa cesta básica, isso daí alguém está pagando, não tem nada de graça, não tem nada de graça, alguém está pagando. Então está aí,
E embora que a gente tem que fazer o que pode. Se a gente não pode ajudar, a gente tem que fazer a diferença, tem que encaminhar a pessoa precisa de ir para um hospital, a pessoa precisa se tratar da saúde, a pessoa precisa de uma alimentação. Não se pode fazer nada sozinho. Para tratar uma pessoa, né, eu vejo pessoas, até advogados aqui que falam no YouTube, que ele tem cuidado de pessoas, por exemplo, essas pessoas que é fugitivo, né, da justiça que foi para outro país, né? Tem um advogado, eu não vou falar o nome dele por questão da privacidade, né? Talvez ele até permita que eu fale o nome, mas eu não vou falar. Ele tem ajudado um fugitivo da justiça, me parece que é na Argentina, né? E ele tem falado, né? Esse fugitivo, ele toma 18, acho que 18 medicamentos, 18 remédios por dia, né? Acho que é 18 por dia. E é uma coisa assim, né? E ele estava necessitado, né? Que ele é fugitivo, né? Ele fugiu, né? Por causa dessas coisas que surgiu, que muitos saíram, um foram para os Estados Unidos, outros foram para a Espanha, outros foram para a Argentina, né? Então muitos saíram dos seus países e foram fugitivos, né? Muitos se estabeleceram lá nos Estados Unidos da América, outros se estabeleceram na Argentina. Então esse advogado, ele faz um trabalho, mas só que ele, através do YouTube, ele pede aos seguidores, né, aqueles que curtem, né, os seus vídeos, né, o seu comentário, ele começou a pedir para ajudar esse senhor, né, que ele estava sem nada, sem dinheiro. Aí eles ajudaram, né, cada um ajudando com o Pix. Aí ele ajudou e depois mostrou, né, esse senhor de idade, ele mandou um vídeo, ou seja, uma foto sobre a cesta que ele comprou. Ele comprou a cesta, ele pagou o aluguel, que ele estava sem dinheiro. É fugitivo, né? É difícil, né? Até de pegar emprego em outro país. E também conseguiu comprar os remédios, né? Então, não adianta, né? Tem muita gente que enche, né, a sua casa, eu estou repetindo, de pets. Pets são os cachorrinhos, né? Cachorro, gato, né? Mas ele não tem apoio, ele não fez uma associação para mexer com animais, ou fazer, por exemplo, até uma clínica, até clínica mesmo, clínica de repouso, clínica de tratamento natural, tem que ter apoio para fazer. Tem que ter alguém que sustenta, né? Como é que vai? Como é que eu vou, né? Como é que eu vou fazer, né, uma associação, a reunir aí 10, 15 cachorros, mas eu não tenho apoio de ninguém. É eu que tenho que comprar ração, é eu que tenho que correr atrás da vacina, ou então mesmo uma associação para fazer tratamentos naturais também. Tem que ter uma associação para fazer esse trabalho, né? Não tem jeito de fazer as coisas sem dinheiro, não tem jeito, não tem jeito. Para fazer as coisas funcionar, seja associação, seja ter os seus pets, tem que ter isso daqui, ou alguém que está patrocinando, ou uma associação, né, registrada, né? E tem que ter alguém, né, ou o apoio, né, dos seguidores, né, que cada um faz uma doação pelo Pix, né, e todo mundo ajuda. É que nem esse advogado aí, né? Esse advogado, ele pediu, né? Ele fala no YouTube,
e ele pediu para os seus seguidores para cada um doar, né? E as pessoas doaram com Pix. Hoje o homem que está foragido da justiça já comprou a cesta básica, comprou os medicamentos, pagou o aluguel que estava atrasado. Isso é tudo ajuda. Então ninguém deve pensar assim: ah, eu vou fazer uma ajuda, eu vou ajudar os doentes. Não tem jeito, se não tiver um apoio de uma associação para querer ajudar doente, querer ajudar pessoas necessitadas, tem que ter uma associação ou então apoio de uma igreja para ajudar, que nem o caso de ajudar aquelas criancinhas, né, que estão ali na África, né? O Portas Aberta também, o Portas Aberta ele precisa de doação, né? Então, ele precisa de doação para ajudar os perseguidos, para ajudar os necessitados de outros países, né? E todas as pessoas que pensam em ajudar não vai fazer isso sozinho. Não é bom fazer isso sozinho. Por quê? Porque as pessoas precisam de dinheiro, a pessoa precisa de ajuda. Isso não dá certo quando as pessoas pensam em agir sozinho. Quando as pessoas pensam em fazer uma associação, tem que reunir pelo menos três pessoas. Três pessoas e se unir, né? Fazer uma reunião, né? E procurar fazer um projeto, como que vai fazer uma associação ou uma clínica de tratamento natural, tem que fazer uma reunião, não pode fazer sozinho. Então existe gente que fica aí esgotado, cansado, por quê? Porque ele se adere a ter dó das pessoas, né? Ter dó de pessoas doentes, ter dó de quem está na rua. A gente sabe que as pessoas que estão na rua, a gente sabe que não adianta também ficar tendo dó das pessoas. A gente tem que amar as pessoas. Porque a gente vê que nessas grandes cidades, né, até pessoas, né, que eu já disse aí, né, que pessoas que têm a sua casa, ele sai na rua, ele fica na rua, mas ele tem sua casa. Pessoas que querem morar na rua, mas ele tem casa, ele tem parente, mas ele não quer morar com parente. Então, isso daí não é certo, né? E muitas pessoas, até de igreja, né, que doa cobertor no tempo do frio. E o que eles fazem com esses cobertores? Eles jogam no bueiro. Isso daí foi pessoas da rua que diz que joga no bueiro. Tudo que as pessoas dão para eles jogam no bueiro, né? E muitos são dependentes de dependência química, dependência de várias drogas, né? De dependência de bebida alcoólica, dependência de vários tipos de droga, né? Então ele mesmo confessou, né? Uma das pessoas que está na rua, ele disse: nós joga tudo no bueiro. Os cobertores nós joga no bueiro, tudo que as pessoas dão para a gente joga no bueiro. E tem muitos que pedem esmola, pedem ajuda, mas é para tomar cerveja, para se drogar, né? Então é um problema sério. Eu acho que as prefeituras é que tinha que ver isso daí, né? As prefeituras que têm que ver essas pessoas, né? Existe prefeitura, por exemplo, eu já vi em cidade um lugar que as pessoas podem almoçar, doação da prefeitura mesmo. E as pessoas pagam só R$ 2. Só R$ 2 entra lá e pode comer, repetir, né? Até repetir também, né? Então, eles pagam lá R$ 2. É uma coisa assim, né? E tem um almoço, eu também fui almoçar nesse lugar aí. É um tipo de tratamento humano, um tratamento
de amor mesmo para as pessoas. E eu comia ali, não, alimentação boa, tem até verduras, né? Então, isso daí tem que ser feito, né? Não deixar totalmente de graça, mas cobrar uma taxinha aí e fazer isso daí, isso é importante. É que nem os albergue, né? Albergue. Eu, há muitos anos atrás, eu fui em vários lugares do estado em vários estados, né, do Brasil, e eu cheguei a posar em albergue, né, albergue, e eu vi cada albergue, é isso mesmo, né? Se eu estiver errado, me corrige, né? E é um lugar limpo, um lugar bem limpo, bem zelado. E eu dormi ali, dormi tranquilo ali no albergue, né? É um lugar para quem não quer, não tem dinheiro para pagar hotel, né? Os hotéis, a gente sabe que os hotéis são um absurdo, né? Depende dos hotéis, depende do país. Pessoas que têm, por exemplo, pobre mesmo, depende do lugar que vai, depende da cidade, ele não consegue posar num hotel de primeira. Não? Então, existe sim associações, né? E assim como também asilos, né? Eu fui lá no Paraná, tinha um asilo de uma igreja, né? E era muito bem cuidado, né? Os idosos, os velhinhos, era muito bem cuidado, né? Eles eram bem cuidados, né? Bem tratados. De uma igreja, igreja protestante, né? Acho que é, né? E assim por diante, né? E tem muitos asilos que eles tratam bem, sim. Não é só da igreja, não, mas tem muitos asilos que eles tratam bem os velhinhos, tem sim. Então isso daí é muito importante, né? E a gente tem que cuidar do ser humano. Quando o ser humano está abandonado, ele tem que ter uma política, que eu estou se referindo política, quer dizer, um pensamento, um projeto, né? Um ideal, para retirar esses moradores de rua. Porque se fala tanto em ajudar pobre, mas parece que os moradores de rua estão cada vez mais aumentando. E se fala de ajudar pobre e pobre na rua, e pessoas fazendo cabana nas praças e multiplicando esses moradores de rua. Quer dizer, essa política, alguém disse ajudar os pobres, não está ajudando os pobres, não. Né? Invasão de terra, hoje se fala muito em reforma agrária, mas também ninguém quer saber da escritura, né? A gente vê que eles não querem dar a escritura, né? Não querem dar escritura para quem já está sentado na terra. Tanta gente aí que são ameaçados de ser expulsos da terra porque não tem escritura ainda. Então, os futuros presidentes, tanto agora como aquele que ainda vão entrar, deve optar também para liberar a escritura, né, do sítio que não tem escritura, né, da casa que não tem escritura, de fazer uma política de tirar os moradores da rua, né? Porque isso daí não é sinal bom. Morar na rua não é sinal bom, não. Isso não é sinal de miséria, né? Então, e tem que abaixar mais os impostos, né? Respeitar todas as classes, né? Respeitar a todos, né? Unir com os países livres, né? Tudo isso é importante, né? E combater, né, aquilo que é mal, né? Fazer um apoio
as pessoas que trabalham, as pessoas que têm projetos, as pessoas que têm visão, as pessoas que têm sonhos, né? E também desejar o bem para todos, e aqueles presos também, que tem muitos presos que eles querem o bem também. Tem muita gente que está na cadeia, estão cumprindo penas. Não é todo mal, não é todo criminoso, não é todos que querem o mal. Tem muitos presos ali que eles querem recuperar, né, a sua vida, a sua livre maneira de viver, né? Eles querem ser livres da prisão. Tem muitos presos ali que eles querem mudar, né? Tem muitos presos que querem mudar. Não é todo marginal, não é todo bandido, só que eles têm que tomar uma atitude de mudar, né? É preciso mudar. É preciso mudar. É preciso pensar diferente. É preciso ter fé, esperança e mudar. Então, não é todos que estão na cadeia que a gente deve considerar perdido. Não é todos. A gente tem que respeitar todos os seres humanos e tem muitos que pode ser livre se pensar diferente, se ter fé, né? E se acreditar, né? E começar também a acreditar no Criador, começar também a ler a Bíblia, né? Conhecer a Bíblia, ter fé, pensar em mudar, né? Mudar o seu pensamento, a sua mente. Então, não é todos que estão presos, que são pessoas que já é tido como perdido, que não tem recuperação. Tem muita gente que tem recuperação, né? E também a gente também não pode demonizar é, a polícia militar, a polícia civil, né? Não podemos demonizar nenhuma polícia, porque polícia sempre existiu. A gente vê, olhando para a Bíblia, que a Bíblia também ela ensina muitos, e a gente tem incentivo e inspiração para fazer palestra através da Bíblia. Então, sempre houve polícia, sempre houve a polícia civil, a polícia militar, né? E vários tipos de polícia, segurança, sempre existiu. Sempre existiu. Agora se fala em desarmar. A maior arma que existe no ser humano é um coração mau. Porque uma arma, uma metralhadora, a gente vê que em muitos países aí eles usam metralhadoras, né, armas de alto calibre. O pior que tem, a pior arma, é um coração mau. É um coração que acha que os outros têm que morrer, né? Um coração mau, um coração radical, né? Tem pessoas que têm um coração radical, que tem que matar meia dúzia, que tem que matar as pessoas ali na festa, né? Que nem o caso que aconteceu aí com o presidente dos Estados Unidos, né? Que tem que se separar das nações, né? Esse negócio de separar das nações dá problema até no comércio, né? Porque uma nação que se separa, uma nação que radicaliza tudo, que é contra celular, é contra computador, é contra o direito de liberdade de expressão, é contra o direito das pessoas do livre comércio, é contra tudo. Aí não dá certo, né? A gente vê, olhando para Cuba, por exemplo. Cuba, por que que Cuba é um país que a gente vê aqueles carros bem antigos lá? É difícil pessoas ter carro moderno lá em Cuba. Por quê? Porque aderiu àquela revolução comunista, né?
e que Fidel Castro, né, entrou ali, né, alegando que ele não era comunista, que ele ia fazer um bom governo, né? E o que aconteceu? A ilha, ela é isolada, nem todos apoiam a ilha, mas eles têm que mudar. Não é só ajuda, né? Que nem o governo aqui, o governo do Brasil, manda ajuda lá para Cuba. Não é só ajudar. Porque os socialistas, os comunistas acham que ajudando resolve o problema. Não ajuda, ajuda somente, não resolve o problema. Tem que mudar o sistema, né? Liberar a iniciativa privada, liberar as pessoas a ser um empresário, trabalhar como autônomo, liberar, né, o sistema capitalista, como eu já tenho falado, né? Em Cuba tem que mudar o sistema, né? Como, por exemplo, na China. A China vivia um país isolado, um país que não tinha dinheiro, abriu o sistema capitalista, pronto. A China vende para o mundo inteiro. Ela vende por quê? Porque ela aderiu ao sistema dos países mais desenvolvidos do mundo. Comunismo, socialismo não funciona, não funciona, nunca funcionou. A gente vê que o Muro de Berlim foi derrubado porque não dava para viver assim, separado, a Alemanha democrática, a Alemanha comunista, não dava para viver, então teve que derrubar o muro. A União Soviética também, né, com o início, né, da Revolução de 1917, Lenin, Stalin, todo mundo querendo pôr o radicalismo, né, o comunismo, o socialismo, né, que quem não aceitasse tinha que ser punido, né, ser perseguido. Isso daí não funcionou, é claro, né, ficou lá o que o regime da ex-União Soviética ficou o quê? Ficou acho que uns 70 anos no poder, uma coisa assim. Mas depois caiu, né? Mas assim tem outros países aí que são radicais também, né? Muito fechado, mas o país não pode ser fechado. Não tem sobrevivência se não tiver o livre mercado, se não tiver o sistema capitalista, não funciona. Pode levar uma tonelada de ajuda para Cuba, pode ajudar, pode mandar alimento, mas se não mudar o sistema, não deixar o povo trabalhar, não deixar o povo abrir a empresa, abrir sua empresa, né? Trabalhar, ser livre, aí não tem jeito, não tem jeito, não funciona, não funciona. O país mais desenvolvido são o sistema que aderiu ao sistema capitalista. É claro, né, que na China, pessoas que são cristãos, por exemplo, eles não têm a liberdade como tem aqui no Brasil, né? Não tem liberdade, né? Dizem, né? Eles falam, mostra que lá tem igrejas, né? Muitos, YouTube foi lá, mostrou as igrejas, olha, aí ó, tem uma igreja aqui, né? Olha, fala muito sobre liberdade religiosa, mas aí ó, a igreja aí. Mas aquilo lá é uma fachada porque as pessoas ali não têm aquela liberdade de 100% de falar, né, da fé, né? De falar sobre Abraão, falar sobre o Criador. Não, não tem. Eles não podem falar em praça pública. Muitas vezes são punidos, vão presos. Ali na Coreia do Norte, falar que é cristão lá é morte certa. Falar que é cristão, falar que acredita em Deus é morte certa.
E se rir, se as pessoas chegar lá, naquela estátua lá, né, do, do Kim Jong-un, né, do Kim, né, se chegar lá e sorrir, pode ser preso. Se as pessoas pegar um panfleto, né, um turista for viajar lá e ver um panfleto e pegar e pôr no bolso, ele pode ser preso também. Não pode pegar nada. Então, esses países fechados aí é uma escravidão. É uma escravidão, né? E a gente sabe, né, que tem muitos que diz que o Brasil ele não foi descoberto, né? As pessoas que pensam errado, né? O Brasil foi tomado, o Brasil foi invadido. Não, o Brasil não foi invadido. Não foi invadido, né? Alguém diz que tem várias pessoas que antes do descobrimento do Brasil vieram na beirada aí, né? Na beirada do Rio Grande do Sul, lá no norte, ali na beirada do rio, diz que eles vieram, mas só que tudo indica que o Brasil foi descoberto pelos portugueses mesmo. Ele não foi tomado nem invadido, né? Ele não foi invadido. Ele foi descoberto devido à cultura que nós temos dos portugueses, né? Nós temos a cultura que veio de Portugal, né? Então, tudo indica pela cultura, pelo segmento, que foi mesmo Portugal que descobriu o Brasil, não foi tomado, não foi invadido, foi descoberto. Então, tem várias ideologias que só procura mentir, né? Procura mentir sobre esse assunto, né? Então, a gente tem que entender bem. E a gente tem que se unir, né? Para ter uma nação próspera é preciso unir. É preciso unir. Sem união não tem jeito. Para vencer tem que pensar diferente. Se a gente pensar de positivo, se a gente se unir, se a gente falar assim, não, vamos atualizar, vamos mudar o nosso país, não, porque nós não podemos ficar só parado num segmento, nós temos que atualizar, nós temos que mudar, então isso é importante, né? Eu quero falar as frutas que é bom para os diabéticos, né? Vamos ver as frutas que é bom para os diabéticos, né? Tem bastante, o morango, a amora, a tangerina, o pêssego, a pera, a laranja em bagaço, né? Comer, chupar a laranja e comer o bagaço é muito bom. A maçã, a goiaba, abacate, o kiwi, o melão, né? Tem muitas coisas, a manga, a ameixa, mirtilo, né? Tudo isso é muito importante, né? Então, as frutas é muito bom. São alimentos muito bons, são necessários para as pessoas e ajuda a saúde não só de diabético, né? Não só de diabético, né? A fruta em calda como ameixa, pêssego, abacaxi, né? É muito importante para as pessoas, geleia de frutas, suco de frutas, né? Uva, fígado, mamão, banana, melancia, tamarindo, né? Fruta de conde, caqui, uva passa, ameixa seca, tâmara. Tudo isso é bom para a saúde, sim. E as pessoas têm que usar a boa alimentação, não só comer fruta, mas comer outras coisas também, né? Que é muito importante para as pessoas.
E as pessoas que têm problemas de intestino preso também, ele tem que se cuidar, né? Existe vários alimentos que são laxantes e que soltam o intestino, né? Que são alimentos com fibra, né? Pessoas que têm problema, por exemplo, do intestino, né? Existem várias frutas, iogurte natural é muito bom. Ameixa, laranja, pode usar também aqueles produtos, tem um produto feito de ameixa, abóbora é bom, sementes, vegetais folhosos, tudo isso é importante para as pessoas para que o intestino possa funcionar melhor, né? Então está aí essa dica e acessa os nossos links embaixo, né? Acessa os links, que isso daí é muito importante, né? Para as pessoas estudar o curso, né, de terapias, né? Isso é muito importante para as pessoas. Então, até a próxima oportunidade. Até lá.